na semana passada, o atual presidente Lula foi mais uma vez infeliz e fica difícil acreditar em um presidente que não para de dar declarações que não são verdade. O presidente Lula disse o seguinte: o país vai trabalhar para que o Nordeste seja tratado da mesma forma que o Sul, diz Lula durante uma visita ao polo automotivo de Pernambuco. Esse país vai voltar a crescer, esse país vai voltar a ter crédito barato, esse país vai trabalhar para que o Nordeste seja tratado da mesma equânime como os estados do Sul. Não é justo que o Nordeste seja tratado como o segundo primo ou o primo pobre desse país. Queridos deputados, o Nordeste tem 27% da população brasileira, tem 29% dos deputados dessa casa, tem 33% dos senadores do Congresso Nacional. A região Sudeste tem 42% da população brasileira, possui 35% dos deputados dessa casa, quer dizer, um número inferior à proporção do número de habitantes do seu estado. E 42% da população da região Sudeste é representado por somente 15% dos senadores. Sem falar das políticas assistencialistas. O Nordeste recebe, realmente tem que receber, 50% do Bolsa Família. A arrecadação de impostos per capita da região Sul e Sudeste supera em muito a região Nordeste. Então o Nordeste, proporcionalmente, recebe da União um comparativo em termos de restituição do imposto dos brasileiros muito maior do que a região Sul e Sudeste. Representatividade política da região Nordeste é a maior desse Congresso Nacional. A região Nordeste é a que mais representa e recebe os recursos assistencialistas, e a região Nordeste é a que recebe a maior proporção de impostos arrecadados desse país. Presidente Lula, o privilégio que a região Sul e a região Sudeste têm é de não ter eleito nenhum governador para governar nenhum dos estados da região Sul e do Sudeste. Luiz, parece, né, você que era um cara aí da maratona aquática, parece que a gente tá nadando e nada tá adiantando. Quero te convidar aqui, te agradecer a sua participação no Tá na Roda. Agora, Luiz, sobre essa situação, né, a gente tava falando muito da justiça, e sobre o Lula, o que a gente vai falar do cara que mais uma vez fugiu, Luiz? Ele marca o evento, vai para a inauguração de rodovia, tá tudo bonitinho, mas quando ele vê que ele vai levar vaia, que ele vai levar crítica, tinha cartaz já, vários cartazes lá para receber o Lula para a inauguração da ferrovia Norte-Sul. Ele correu de novo, daqui a pouco ele não vai poder pisar em lugar nenhum. Vai ver por isso que eles queriam tanto, né, esse projeto de lei contra a discriminação dos políticos. Eles queriam que não pudessem atacar políticos, mas não conseguiram, Luiz. O Brasil é isso aí. O Brasil é um partido que não respeita a regra. O partido é composto de um judiciário que não segue a própria Constituição do país. Então é muito difícil um país dar certo que não segue regras. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é isso aí. Ele é representante, e infelizmente, grande parte dos seus votos vieram de pessoas, de brasileiros que merecem o nosso respeito, de pessoas vulneráveis que foram teleguiadas, principalmente por um canal de televisão que tem uma força danada de fazer com que a desinformação chegasse nesses brasileiros. Então, ele não teve voto de opinião na sua maioria, ele teve voto de ocasião. E normalmente quem dá o voto ao presidente de ocasião não vai às ruas defendê-lo. E o Luiz Lima, na época eu só chutava. E o Luiz Lima, ele traz aí um questionamento importante, que eu vou botar na roda, nem vou perguntar especificamente para alguém. Aí vai a pergunta, porque a imprensa tem preço? Eu trabalhei com imprensa, juro, eu fiquei constrangido de ver o cara que, um repórter dos maiores da história da Globo. Fazia comentários
sobre os desportos aquáticos, né? E o show, a gente tem uma imagem dele sendo correspondente da Globo em Londres, né? A gente tem a imagem dele de um repórter muito bem sucedido, mas quando na campanha de 22 ele viria candidato a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, pelo PSB de bola, né? PSB do Molon, que veio candidato a senador, PSB do Molon, que era presidente regional. Ele não saiu candidato porque ele queria grana para sua campanha. Então, ele já tem a notoriedade, já é uma pessoa famosa e queria grana para a campanha e desistiu porque o partido não deu para ele o recurso que ele esperava. Então, é muito triste. Eu digo o seguinte, Thiago, quem condena os políticos por má conduta não conhece a imprensa brasileira. A imprensa brasileira, para ela noticiar a verdade, em geral tem preço. Pessoal, desembarcando agora aqui no aeroporto Santos Dumont, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. É inacreditável como a Prefeitura do Rio coloca a irresponsabilidade do fracasso como destino internacional da cidade no aeroporto Santos Dumont. Quando ela deveria trabalhar para atrair companhias aéreas internacionais para que pudesse voar novamente ao Rio, hoje, São Paulo está quase com sua capacidade total. O Rio não consegue mais atrair companhias aéreas para voarem aqui. Se você tem mais companhias aéreas internacionais, você automaticamente tem mais voos nacionais, em função das conexões e parcerias que as companhias aéreas fazem entre si. Então, o grande problema do Rio de Janeiro é não saber trabalhar o destino do Rio de Janeiro como destino internacional. E aí você tem uma série de problemas que acontecem na nossa cidade. Problema da segurança, gravíssimo. Problema de transporte, tráfico de drogas, sensação de insegurança. O problema do Rio de Janeiro é o atual Rio de Janeiro. E também tem um ponto, não trabalhar com as operadoras de turismo também é um gravíssimo erro. Você não resolve um problema destruindo o aeroporto Santos Dumont, que hoje aqui é um sucesso, está lotado. Pergunte às pessoas, consultem as companhias aéreas se a solução do problema do turismo no Rio de Janeiro é esse que o atual governo da cidade apontou. Agora, você ir a Brasília e se consultar com o presidente Lula é a mesma coisa que você se consultar com uma criança de 7, 8 anos. Não vai saber nada do Rio de Janeiro, não sabe nada do Brasil. Em pontos básicos ele vai saber apontar o problema da aviação na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital do Brasil durante 200 anos, está sofrendo. E eu repito, o problema do Rio de Janeiro é estar sendo governado pelo mesmo grupo político há 28 anos. Um forte abraço. Honra ter essa sessão presidida pelo senhor presidente Gilberto. Na terça-feira da semana passada, aconteceu um fato muito relevante em relação à segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Um blindado da Polícia Militar foi atacado no bairro de Jacarepaguá, na Praça Seca. Jacarepaguá é um bairro no Rio de Janeiro com 200 mil habitantes. Praça Seca, há 30 anos era um lugar tranquilo, onde minha mãe residiu no condomínio dos bancários, e hoje é dominado pelo tráfico de drogas. Nós temos bairros no Rio de Janeiro com 500 mil habitantes, como Campo Grande, Santa Cruz. Mas essa reflexão que eu faço é que não houve nenhum posicionamento do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa. Nós temos no Rio de Janeiro hoje um problema de segurança nacional. O Rio de Janeiro, que desde a fusão em 74 com o estado da Guanabara, sofreu politicamente, 5 governadores presos. Em 1960, quando a capital se transferiu para Brasília, diferentemente de Munique, na Alemanha, que recebeu uma compensação financeira, perdemos muita coisa, mas principalmente passamos a ser liderados por políticos inescrupulosos, que não valorizaram a administração pública, a boa administração pública, mas o silêncio do governo federal em relação ao Rio de Janeiro é ensurdecedor. Nós temos um grande exemplo, e eu bato sempre nessa tecla.
sem menosprezar as nossas Forças Armadas. Nós temos na Avenida Brasil, por exemplo, eu sempre vou dar isso como exemplo. A Avenida Brasil, hoje no Rio de Janeiro, é um cemitério de empresas. Nós temos o Cefam, o Centro de Educação Física da Marinha. Ao lado do Cefam, nós temos a comunidade Marcílio Dias, a favela de Kelson, como é conhecida, porta de entrada de drogas do Rio de Janeiro, pela Baía de Guanabara, porta de entrada de armamento pesado, ao lado de uma unidade militar, onde tem tráfico de drogas, onde a favela se introduziu em 1948, teve seu crescimento nos anos 80. Salvem o Rio de Janeiro. Se a gente não controlar as nossas BRs, se a gente não tiver uma guarda marítima, uma marinha eficiente, entra muita droga no Rio de Janeiro pela Baía de Guanabara. Pena dos brasileiros que estiveram na frente dos quartéis generais esperando alguma reação. As Forças Armadas permitem tráfico de drogas ao lado dos seus muros, no Rio de Janeiro. E precisa da ajuda da pobre polícia militar, sem efetivo, sem armamento adequado. Eu lembro bem, Gilberto, anos 80, o Capital Inicial, fruto ali do aborto elétrico, do Legião Urbana. Renato Russo fez uma composição, Veraneio Vascaína, em 1981. Era um carro aqui em Brasília com policiais. Eles criticavam que os policiais eram bravos. Hoje, a gente nem com carro blindado, a gente enfrenta o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Pobre polícia militar do Rio de Janeiro. Governador Cláudio Castro, nós precisamos de linha de frente. Governo federal, presidente Lula, somente o governo federal vai resgatar o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro com 7 milhões de habitantes, a cidade mais conhecida do Brasil, a cidade que ainda recebe o maior número de turistas. Perder um blindado da Polícia Militar é final de linha. Exército Brasileiro, Forças Armadas, precisamos de vocês. O Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu dar liberdade a um dos chefes do tráfico de uma facção criminosa de São Paulo. De acordo com a decisão do ministro, a prisão dele, há 4 anos, teria sido ilegal. Na época, ele foi flagrado com 2 quilos de cocaína. Nós estamos falando do Leonardo Alves. Olha o que aconteceu. Ele foi flagrado com 2 quilos de cocaína, foi preso, tem uma condenação contra ele que foi imposta em 2019 a 10 anos de prisão. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. O relator é o ministro Sebastião Reis, que analisou e se apegou a um detalhe processual para anular toda a sentença. O que ele falou? Olha, ele só caiu nessa blitz, só foi parado pela polícia porque ficou nervoso quando viu os policiais. Por conta disso, o entendimento do ministro do Superior Tribunal de Justiça é de que esta abordagem ela foi ilegal e numa decisão tomada por ele, portanto, acaba anulando tudo o que tinha ocorrido naquele caso. Ou seja, por uma decisão do STJ, um traficante foi colocado em liberdade, tem essa decisão para que essa sentença seja anulada, porque ele entendeu que há um erro processual nervoso ao ver a presença dos policiais.